Outro dia a gente falou daquele gigantesco lixão de plástico no meio do oceano e de como a humanidade rasgou o contrato de zeladoria com o Criador. Hoje, eu levo vocês para um lugar onde o chão virou um forno crematório em questão de segundos. Muita gente ouve falar de Sodoma e Gomorra e pensa só em pecado antigo ou numa história moralista da Bíblia. Mas acorda para a vida, gente. Olhando para a realidade com lupa, Sodoma não parece uma cidade malvada no sentido caricato. Ela parece uma sociedade que passou do ponto, uma sociedade superaquecida. Quando o prazer vira o único critério, quando a busca por satisfação atropela qualquer limite moral e qualquer resquício de respeito, é aí que o sistema começa a se preparar sozinho para levar um reset do admin, no caso, um reset à base de fogo. Senta aí que eu vou te mostrar as pedrinhas de enxofre que ainda sobraram até hoje. Muita gente escuta a expressão, fogo caindo do céu, e já carimba como superstição. Só que ciência não toma partido da emoção, ela segue os vestígios. Perto do Mar Morto, arqueólogos escavaram um sítio chamado Tall el-Hammam, uma grande cidade da Idade do Bronze Médio, rica, populosa, uma das mais importantes da região. E aí, no registro geológico, aparece uma camada de destruição fina demais para ser normal, como se alguém tivesse apertado delete em poucos segundos. O que deixou os cientistas inquietos não foi o fato de uma cidade ter sido destruída. Isso a história tá cheia. O problema foi o jeito. Não há sinais de guerra prolongada, nem muralhas caindo aos poucos, nem enterros coletivos seguindo o ritual. Em vez disso, surgem tijolos de barro vitrificados, cerâmicas deformadas como se tivessem passado por uma tocha de plasma, e fragmentos de metal que derreteram e solidificaram ali mesmo. Isso só acontece quando a temperatura passa muito além do que um incêndio comum consegue atingir. As análises indicam temperaturas acima de 2000 graus Celsius, suficientes para derreter quartzo e reduzir ossos humanos a pó quase instantaneamente. Em algumas amostras de solo, aparecem minerais chocados, um estado que só se forma quando o material sofre pressão e calor extremos por um intervalo curtíssimo. Ou seja, não foi um incêndio que durou horas ou dias. Foi um golpe rápido do tipo, aconteceu e acabou. A hipótese que hoje mais convence os pesquisadores é a de uma explosão aérea. Um corpo celeste entrando na atmosfera e explodindo no ar, liberando calor e uma onda de choque absurda. Esse cenário explica praticamente tudo: calor extremo por poucos segundos, pressão capaz de deformar materiais e a ausência de uma cratera de impacto. Também explica por que a cidade inteira foi varrida, enquanto áreas ao redor sofreram menos, como se tivesse sido um tapa vindo direto de cima. Outro detalhe que faz muita gente parar para pensar é a presença de enxofre quase puro espalhado pela camada de destruição. Na natureza, o enxofre raramente aparece com esse nível de pureza, sem passar por condições energéticas extremas. Isso não prova milagre nenhum, mas mostra que aconteceu algo muito além do que aquelas pessoas conheciam ou tinham como prever. Para a ciência, a pergunta não é: Deus mandou fogo ou não? E sim, o que gerou energia suficiente para reconfigurar uma cidade inteira em um instante. Vale deixar claro, ainda existe debate sobre Tall el-Hammam ser ou não a Sodoma bíblica. Não há consenso absoluto e ciência não trabalha com fé. Mas os dados apontam todos para a mesma direção. Existiu ali uma cidade próspera e ela desapareceu por causa de um evento vindo do céu, rápido demais para qualquer um entender o que estava acontecendo. Se isso foi registrado depois como linguagem religiosa ou científica, talvez seja só diferença na forma como seres humanos narram um choque que na época simplesmente não dava para explicar. Quando se fala de Sodoma no livro de Gênesis, muita gente, inclusive fiéis antigos, lembra imediatamente de uma coisa só: pecado sexual. Mas essa é uma leitura rasa, quase uma explicação de atalho. Lendo o conjunto do texto bíblico com atenção, fica claro que Sodoma não é condenada por um ato isolado, e sim por um sistema moral inteiro já apodrecido desde a raiz. Em Gênesis capítulos 18 e 19, o problema central de Sodoma não é o desejo, é a violência coletiva. Quando os homens da cidade cercam a casa de Ló e exigem que os estrangeiros sejam entregues para que eles sejam conhecidos, isso já não é mais uma questão de impulso individual. É o retrato de uma sociedade que trata pessoas como objetos, onde os mais fortes assumem, sem questionar, que têm direito a tomar tudo o que quiserem. Ali já não existe hospitalidade, não existe limite entre eu quero e eu posso. A própria Bíblia deixa isso ainda mais explícito em trechos que quase ninguém cita.
No livro de Ezequiel, Sodoma é descrita como uma cidade orgulhosa, próspera, entregue ao conforto, mas completamente indiferente aos fracos. Em outras palavras, o grande pecado de Sodoma é a indiferença moral. Eles não viviam só pelo prazer. Eles tratavam qualquer limite, lei, compaixão, respeito, como lixo atrapalhando a diversão. Colocando Sodoma no contexto certo, ela não parece um antro de perversão caricata, coisa de filme. Ela parece uma sociedade bem-sucedida, do ponto de vista material. Rica, populosa, cheia de entretenimento, sem falta de meios para satisfazer desejos. E é justamente essa abundância que cria a ilusão de imunidade às consequências. Quando alguém se acostuma a viver achando que tudo é permitido, a ética deixa de ser bússola e vira opcional. Se tiver, ótimo. Se não tiver, tanto faz. Com um olhar moderno, Sodoma não soa nem um pouco distante. Ela lembra cidades que nunca dormem, onde o prazer é tratado como direito básico, onde qualquer comportamento pode ser justificado com um simples "eu faço porque eu quero". O problema é que, quando uma sociedade inteira pensa assim, ninguém fica responsável pelo freio. E um sistema sem freio, por mais bonita que seja a estrada, só pode terminar de um jeito: despencando. A Bíblia não conta a história de Sodoma para assustar. Ela conta para alertar. Não porque Deus odeia o desejo humano, mas porque as pessoas perderam a capacidade de se auto-impor limites. Quando gentileza passa a ser vista como fraqueza e respeito como ingenuidade, a queda deixa de ser uma possibilidade. Vira apenas uma questão de tempo. No meio de toda essa narrativa de fogo, destruição e colapso de uma cidade, existe um detalhe pequeno, mas caríssimo. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Lendo rápido, isso parece um castigo estranho, até meio infantil. Olhar para trás, só isso, e virar pedra. Mas a Bíblia raramente trabalha com esse tipo de literalidade rasa. O ponto não está no pescoço, virando tantos graus. Está no que ainda estava preso na cabeça dela. A mulher de Ló não olha por curiosidade. Ela olha por saudade. Saudade de uma cidade rica, confortável, cheia de prazer. Saudade de um estilo de vida que, mesmo apodrecido, ainda era gostoso. Naquele instante, o corpo estava fugindo de Sodoma, mas a mente ainda morava lá. Por isso, a estátua de sal não deve ser entendida como truque mágico barato. O sal, na Bíblia, simboliza tanto preservação quanto esterilidade. O Mar Morto é salgado demais para sustentar vida. Uma estátua de sal parada naquele cenário representa alguém incapaz de seguir em frente e incapaz de voltar. Não morre de vez, mas também não vive. Fica suspensa, congelada na própria nostalgia. O desconforto disso, olhando para o presente, é enorme. Muita gente hoje sabe que certo estilo de vida faz mal, que certo ambiente está saturado, que certos valores estão esvaziando por dentro. Mas quando surge a chance de sair, o primeiro sentimento não é alívio, é saudade. Saudade das festas, do ego sendo mimado, da permissividade que a gente chamava de liberdade. E aí, mesmo longe do incêndio, a cabeça ainda vira para trás, conferindo se o fogo já apagou. A história da estátua de sal não fala de punição divina, ela fala do preço de não largar. Uma sociedade pode ruir por excesso de calor, mas um indivíduo costuma ficar preso por apego. Quando alguém insiste em olhar para trás, mesmo sabendo que a frente é o único caminho de vida, chega um ponto em que nem precisa de castigo. A própria hesitação vira a prisão. A pessoa fica parada, entre um mundo que já morreu e um futuro que ela não teve coragem de abraçar. E isso é tudo o que eu consegui levantar sobre Sodoma. No próximo vídeo, a gente fala do dilúvio e da Arca de Noé. Eu sou o Zico. Obrigado por ter ficado até o final. Um abraço e até a próxima.